todos. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Êxito, no programa Clique Jurídico, com a presença do professor Marco Aurélio Serral Júnior. O professor Marco Aurélio é mestre e doutor em Direitos Humanos. Ele é diretor científico adjunto do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e também professor universitário, colunista do portal Previdência Total. Ou seja, direito previdenciário é com o doutor Marco Aurélio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso programa. E o assunto do momento, né? Quais são os principais pontos da reforma previdenciária projetada para esse ano, 2016? Nós estamos em maio, professor. Vai acontecer mesmo? Olha, Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer retornar ao curso Êxito e à TV Êxito. Bom, a reforma previdenciária deve acontecer de modo breve. O governo anuncia que até junho isso já seja levado ao Congresso Nacional, mas algumas medidas já foram feitas na esfera administrativa, uma reorganização administrativa bastante intensa, e se propõe também a reforma da legislação previdenciária. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a medida provisória 726, de 12 de maio de 2016, fez uma grande reestruturação administrativa, um enxugamento de ministérios, a população já sabe disso. No caso previdenciário, a questão específica da área previdenciária, é o que nós temos. O INSS foi levado para o Ministério Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, antigo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, transformado também, aglutinando outras esferas administrativas, e a Previdência Social, o Ministério da Previdência Social, que é o responsável pela formulação das políticas previdenciárias, foi levado ao Ministério da Fazenda, ao Ministério Econômico do governo. Então, é uma mudança muito significativa e um pouco singular. Não há paralelo no mundo em que a gestão de políticas sociais seja gerida pelo Ministério Econômico. Então, em primeiro lugar, há um grande rearranjo administrativo. Outra coisa que chama atenção é a exclusão da palavra social. Então, não se fala mais em previdência social. Nós temos aí algo que chama muita atenção. Então, nós temos agora o Conselho de Previdência, o Conselho de Recursos da Previdência, Conselho Nacional de Previdência. A questão social foi retirada, o que gera certa preocupação naqueles que estudam a matéria. Então, nós temos esse primeiro ponto, a modificação administrativa. Além disso, se propõe uma intensa reforma previdenciária, intensa não em termos de medidas que serão tomadas, mas intensa e profunda na medida que será tomada. Nós temos aí a ideia de fixação de idade mínima para aposentadoria aos 65 anos, pelo menos esse é o teor da proposta que se cogita no momento. Proposta que não se sabe se terá regras de transição para aqueles que estão no mercado de trabalho, aqueles que já estão inseridos no sistema previdenciário e no mercado de trabalho. A discussão é sobre a existência de regras de transição, se elas existirão ou não. E o comentário que eu posso colocar, que é o comentário da doutrina mais abalizada, é o fato de que a medida atuarial, a medida simplesmente econômica, o viés simplesmente econômico de sustentabilidade da Previdência Social, ele é contemplado por essa idade mínima dos 65 anos. O problema, que não é levado em consideração nesse tipo de proposta, é a questão das expectativas de direito. Quem está no mercado de trabalho hoje e cogitava se aposentar antes desse momento, enfim, dessa idade mínima de 65 anos, é o mais provável que aconteça. Além disso, não se observam as questões estruturais do mercado de trabalho brasileiro. O brasileiro, em geral, não é muito qualificado em termos profissionais, em termos de educação. A partir de certa idade, a empregabilidade fica muito comprometida. Então, a medida matemática, a medida econômica de uma fixação de idade mínima é bastante razoável. Entretanto, desconsidera a realidade social brasileira, os aspectos socioeconômicos. Isso também é bastante preocupante. Outra medida anunciada que gera muita preocupação é a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Hoje, o benefício previdenciário tem como mínimo o valor do salário mínimo e atrelado a esse benefício. Então, quando o aumento do salário mínimo acontece, ele é repassado aos benefícios previdenciários. Se cogita dessa desvinculação, que eles sejam corrigidos por algum índice inflacionário, algum índice
econômico. A medida ela tem um ponto de vista correto, anti-inflacionário, tem uma perspectiva anti-inflacionária. Entretanto, o receio que me causa é de pauperismo. Muitas regiões, muitas pessoas são completamente dependentes dos benefícios previdenciários. Então, nós temos aí o risco de empobrecimento muito sério da população brasileira em determinadas regiões. Isso aí, bacana. Vamos aguardar, né, professor? Muita mudança. Sim. E vocês continuem ligados sempre em primeira mão aqui no nosso programa, clicando nesse botão que aparece. Vocês podem acompanhar as nossas notícias da TV Êxito ou então nos acompanhem pela rede social no Facebook /Curso Êxito Edu. Professor, muito obrigada pela sua participação. Cláudia. Obrigada.